Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então às nossas aulas de microbiota do solo. Hoje a gente vai falar sobre adubação verde. A gente já falou bastante aí em nossas aulas, né, sobre a importância dos nutrientes para os vegetais. Como a gente falou, que as plantas elas são autotróficas, elas conseguem converter matéria inorgânica em matéria orgânica, porém as plantas elas não vivem apenas da fotossíntese, elas necessitam então desses nutrientes que estão no solo. E como a gente vem falando também durante as nossas aulas, que as monoculturas elas têm prejudicado então essa microbiota do solo, onde diminui então, né, a quantidade de nutrientes necessários às plantas, sendo necessário então uma fertilização de forma artificial para o solo, para que essas culturas elas consigam então, né, ter uma alta produtividade. E o que é essa adubação verde, né? Eu estou adubando o solo com fertilizantes, né? Na verdade, eu estou fertilizando o solo de uma outra forma, né? Então, a adubação verde, ela também é conhecida por sideração ou plantio verde. Ela é a prática de se adicionar plantas leguminosas na superfície do solo com a intenção de enriquecê-los nutricionalmente, principalmente com nitrogênio, e o aumento da presença do nitrogênio no solo vai favorecer o aumento da produção de biomassa vegetal. Então, ao invés dos produtores, né, comprar aquelas grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e lançá-los no solo, eles vão fazer o quê? O plantio da cultura que eles querem, juntamente com algumas leguminosas, que vai favorecer o quê? Né? O aumento do nitrogênio no solo, principalmente porque as leguminosas, então, elas terão as bactérias é, as bactérias que fazem a fixação de nitrogênio, e, consequentemente, vai deixar o solo mais rico. Uma breve história, hein, né? Então, o homem ele ficou aí 2.000 anos para descobrir o segredo dessa refertilização pela adubação verde. Não significa, não significa que a adubação verde só veio ocorrer depois de 2.000 anos aí da civilização, mas sim que o homem descobriu, né, que as plantas elas necessitam conviver umas com as outras para que o solo ele seja fértil. Tá? Então, desde antes de Cristo já utilizavam adubos verdes como fertilizantes, porém eles ainda não tinham esse conhecimento é, de forma científica da plantação, então, de leguminosas juntamente com outras culturas. Foi só a partir, então, de Lavoisier ter descoberto, então, o nitrogênio atmosférico e também da descoberta dos micro-organismos, que daí a gente tem aqui esses dois nomes, Heurigel e Wiffert, que eles comprovaram então essas nodosidades das raízes das leguminosas e a presença das bactérias capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. E somente após isso, então, que começou-se a realmente utilizar essas plantas para utilização, então, de adubação verde. E após a Revolução Industrial, levou a ocupação de grandes extensões de terras aí pelas monoculturas para o aumento das produtividades, trazendo consigo uma cultura de manejo inadequada e sustentável para o solo. E aí, a partir disso, então, o solo ele precisa ser adubado. E aí a gente tem as duas opções. A adubação, então, de forma natural, através dessas plantas leguminosas, e também através da inserção de, do
nitrogênio inorgânico lançado através da adubação artificial. Qual que é a importância, então? Então, para a prática da adubação verde, as leguminosas têm ganhado preferência entre os agricultores e uma das principais razões, como a gente já viu nas aulas anteriores, então, é a fixação do nitrogênio atmosférico através das nodulações aí que vão conter as bactérias nitrificantes. E após o processo de decomposição da biomassa dessas leguminosas, os nutrientes serão disponibilizados para o desenvolvimento das plantas de agricultura. Então, é deixado, então, essa camada dessas plantas leguminosas, elas vão formar uma biomassa e elas também vão liberar nutrientes para esse ambiente. Então, a gente tem aqui as plantações, então, que não possuem as bactérias nitrificantes, elas vão consumir nitrogênio, fosfato, cálcio, magnésio, enxofre, boro, potássio. E as leguminosas, então, né, elas terão essas nodulações, onde farão a fixação do nitrogênio atmosférico. E quando é plantado, então, juntamente com as gramíneas, elas conseguem, ao mesmo tempo, fixar aqui o nitrogênio e fornecer para as plantas que estão lateralmente. A cultura de leguminosas. Então, para o plantio de leguminosas, é importante que as plantas sejam mais resistentes às pragas e que produzam grande quantidade de massa seca. E aí o corte das plantas semeadas, elas podem ser de caráter tardio ou precoce. O precoce, ele vai ter decomposição mais rápida no solo, porém ele vai disponibilizar pouca massa vegetal. E o tardio, ele vai ter uma decomposição mais lenta, né? Logicamente vai demorar um pouco mais, então, para a liberação desses nutrientes no solo, porém vai ter uma maior massa vegetal e essa maior massa vegetal, ela vai auxiliar no aumento do humus, consequentemente a gente vai ter uma terra mais fértil, porém ela vai ser de forma mais lenta.